e muitas mulheres que entendem nessa pauta uma discussão sobre se elas querem ou não os filhos dela usando droga, quando a discussão não é sobre isso. É sobre os milhões de reais que são desperdiçados em investidas, truculentas contra a população jovem, contra a população pobre, sem qualquer efetividade no tocante à redução da violência. Quando o Flávio Dino fala de regulação das plataformas digitais nessa questão dos assassinatos das escolas. Controlar a plataforma digital é controlar o meio de reprodução do bolsonarismo. Essa pauta das drogas, assim como a pauta das armas, são estruturantes para o bolsonarismo. Mas a pauta das drogas ela é ainda mais, porque ela consegue congregar não só as camadas conservadoras de matiz militar ou de matiz da segurança pública e privada, mas também aqueles de caráter religioso. E muitas mulheres que entendem nessa pauta uma discussão sobre se elas querem ou não os filhos dela usando droga, quando a discussão não é sobre isso. É sobre os milhões de reais que são desperdiçados em investidas, truculentas contra a população jovem, contra a população pobre, sem qualquer efetividade no tocante à redução da violência. Exatamente. Tem só trazer algumas notícias aqui também que eu acho interessante a gente comentar. Eu separei aqui tem uma notícia que é bem recente, de hoje, Você deve ter acompanhado, Maíra, essa discussão. Eu estou trazendo porque você falou sobre a violência nas escolas, que é um assunto muito, muito quente, O Brasil ainda está em estado de choque, Todos nós estamos em estado de choque, perplexos. A gente imagina, a gente sabe que em todas as escolas brasileiras as crianças estão assustadas, adolescentes estão assustados, jovens estão assustados. Isso já extravasou para a universidade, a ameaça também nas universidades. Então, os professores, funcionários e alunos estão assustados com essas ameaças. Então, o governo está tentando agir da forma mais rápida e dura possível para já trazer tranquilidade. O Flávio Dino fez uma reunião com as plataformas para expor essa situação, e para que elas ajudem, bloqueando essas ameaças. E o Twitter foi a mais difícil. E agora a gente tem a notícia que ele recuou, Recuou, porque inicialmente ele tinha uma representante do Twitter tinha exposto uma opinião absurda, dizendo que que ameaças não violavam regras, porque mostraram várias contas de pessoas que cultuavam assassinos de crianças, e a advogada do Twitter falou que que isso aí não viola regras. Houve o Flávio Dino chegou ele ficou muito irritado, e hoje é uma boa notícia que o Twitter ele recuou e começou a retirar centenas e centenas de conteúdos e bloquear contas extremistas, porque vamos ver se isso vai continuar, tem que ir fundo, é evidente que isso não pode acontecer, isso é um crime bizarro contra a paz social, a pessoa ficar cultuando ou incentivando violência contra escolas, universidade, crianças e jovens. Então, tá essa notícia aí. Quer fazer algum comentário, Maíra? Quero sim. Por quê? Porque isso é um bom exemplo para a gente combater outro elemento do bolsonarismo, que é uma ideia distorcida de liberdade. O termo liberdade é, obviamente, um termo que não tem um conteúdo determinado. Liberdade é uma coisa que é disputada politicamente. O conteúdo da ideia de liberdade é disputado politicamente. Porém, essa ideia de liberdade como ausência de coerção, desde a modernidade, se a gente for pensar no contratualismo, a ideia de que você precisa de um Estado
Porque se os indivíduos gozarem de uma liberdade irrestrita, o resultado é a guerra de todos contra todos, desde a modernidade, no mínimo, essa ideia de liberdade como ausência de regulação é reconhecida como algo inviável em termos societários. Então, o papel do Estado é regular as liberdades para que elas se compatibilizem, para que o uso da liberdade por parte de uns não restrinja o uso da liberdade por parte de outros. Esse é o fundamento do Estado moderno. Então, quando o Bolsonaro vem com essa ideia de o Estado não pode regular, proibir a gente de usar arma, não pode regular o trânsito, que é um tema recorrente no Bolsonaro deputado, ser contra a multa de trânsito, aumentou o tempo em que você tem de CNH sem precisar fazer vistoria, diminuir a regulamentação do trânsito, retirar a regulamentação sobre porte de armas, todo esse tipo de regulamentação que deixa os homens à sua própria sorte, ele, na verdade, serve para respaldar o arbítrio do mais forte. Para que serve a lei? Para que serve o Estado? Para evitar o arbítrio do mais forte. Por quê? Porque o mais forte vai conseguir fazer valer a sua vontade. Como isso se aplica à discussão das escolas? Você precisa ter mecanismos de proteção dos mais frágeis, dos alunos, da sociedade. E liberar esses grupos fascistas, esses grupos violentos, eles terem a liberdade de veicular suas opiniões e se aglutinar nas plataformas digitais, põe em risco a segurança de toda a sociedade. Da mesma forma que a não regulamentação das plataformas de fake news, elas ignoram que essas fake news se proliferam a partir de esquemas milionários de impulsionamento. Não é só a minha tia que fica compartilhando absurdo no Facebook. É também empresa que está financiando a ignorância política, o medo. Então, o que a gente tem que ver é quem está por trás desses grupos.